Olá, começa agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o diretor de programação do Cinearte Pajuçara, Marcos Sampaio, o Marcão, conhecido por todos nós, que vem nos falar sobre a campanha Não Deixe o Arte Morrer, uma campanha cujo objetivo é chamar a atenção da sociedade para as dificuldades que se tem de manter aquele espaço. Aí eu agradeço antecipadamente ao Marcão por estar aqui conosco. Marcão, em relação justamente a essa crise que é cíclica, no Arte Pajuçara, voltada notadamente para a questão financeira, a gestão financeira daquele centro de arte, porque há um teatro e há também o cinema. Não é? Como vocês estão enfrentando desta vez essa crise? Bem, obrigado pelo convite, né? Sempre bom estar aqui presente no seu programa e poder falar para a sociedade a respeito da situação do Centro Cultural Arte Pajuçara, que as pessoas se identificam mais com o cinema, daí o Cinearte Pajuçara. Bem, aquele espaço é um espaço que já existe fisicamente desde 1980, né? Então ele já tem uma história dentro da cidade, passou por várias gestões e desde novembro de 2013 que nós, juntamente com algumas outras pessoas, a gente montou uma associação cultural para fazer a gestão do espaço. Então a reabertura dele foi assim, um momento extremamente importante para a cidade, fruto de uma mobilização social das pessoas, enfim, do campo da cultura, que foi muito importante. Em 2013, não é? 2013, uhum. Então nós estamos caminhando agora em novembro para completarmos 4 anos de funcionamento dessa gestão da Associação Cultural Arte Pajuçara. E são quase 4 anos de muita dificuldade, de muita luta para que a gente consiga manter o espaço funcionando. Primeiro porque a atividade que ele desenvolve, que é a atividade cultural, é uma atividade reconhecidamente difícil de se manter no Brasil e particularmente em Alagoas e mais ainda em Maceió, muito mais complicado, né? Em função de vários fatores que a gente precisaria discutir, mas entre eles a questão da visão que tanto a gestão pública como a iniciativa privada tem em relação à cultura, né? De não encarar a cultura como um investimento importante para a cidade. Como prioridade como também. prioridade, né? Política pública que merece ter tanto prioridade. para o entendimento de que a cultura como a construção daquela identidade importante, né? Para a gente se identificar, se reconhecer, né? E também elaborar um sentimento de pertencimento com relação às nossas coisas, como até com relação à questão da geração de renda, né? A possibilidade de que a cultura movimenta também um aspecto econômico. Mas temos tido alguns avanços pontuais importantes, mas ainda estamos muito aquém realmente do que nós precisaríamos. De qualquer maneira, aquele espaço ele cumpre uma função extremamente importante para a cidade. Nós somos uma cidade com uma carência de equipamentos culturais muito grande, né? E os que têm sobrevivem também com muita dificuldade. Alguns um pouco mais tranquilos em função de pertencerem ao Estado, enfim, de terem garantido um orçamento para sua manutenção. Mas aqueles que dependem do investimento mais de privado, de corporações, esse enfrenta um pouco mais de dificuldade, como é o nosso caso. Então, o nosso caso se dá primeiro em função dessa atividade, que não é uma atividade lucrativa, não é uma atividade para se enriquecer, né? Pelo menos do ponto de vista financeiro, né? Se enriquece de outra maneira com o acesso à cultura. Então, essas dificuldades fazem com que o espaço requer uma manutenção, um investimento constante, que depende de recursos financeiros. Pois é, e nesse aspecto da fonte de recursos, né, o Cinearte já passou por uma fase em que havia uma contrapartida, um patrocínio, digamos assim, tanto da iniciativa privada quanto uma parceria em alguns momentos com o poder público. E o que foi que aconteceu que essa parceria acabou? Veja bem, a história daquele espaço, antes de que tenhamos formado a associação, a gestão era do SESI, o Serviço Social da Indústria, que durante 7 anos, né, manteve aquele espaço e foi muito importante, fez investimentos
que estão lá presentes ainda hoje, né? Nós temos que fazer esse reconhecimento. E é importante fazer esse histórico para que a sociedade saiba, né, como a coisa Porque acontece. há pessoas que ainda chamam de Cine-SESI, há pessoas que acham que é do SESI, há pessoas que acham que o espaço é da prefeitura. Né? Há uma confusão nas pessoas até que frequentam o local. Mas finalmente de quem é isso aqui, né? Exatamente. Então, para deixar assim bem claro, a estrutura física, o espaço físico, ele pertence a uma construtora, tá? Então, aquele espaço ali, ele é alugado, tá? Então, é pago um aluguel. Nós fazemos parte de uma galeria, portanto, nós temos uma outra despesa que chama-se condomínio, né? Nós pagamos um condomínio. Então, aquele espaço que não deve ser um condomínio barato. Barato, não é. Então, nós temos um espaço que não é próprio, né? Ele é alugado. E o que nós temos ali de equipamentos, uma parte, em função dos acordos que o SESI fez na época, pertencem à própria construtora, que é dona do espaço. Então, à medida que o SESI fez investimentos no espaço, também foram sendo incorporados para o proprietário, né? E há uma outra parte que pertence ao SESI ainda, né? E que está sob a nossa guarda em forma de comodato, né? Então, a tela do cinema, as poltronas, grande parte dos equipamentos que nós utilizamos, eles ainda pertencem ao SESI. O que o SESI fez, ele se afastou da gestão do espaço. Então, o espaço, ele está lá montado, mas precisa de uma instituição que faça a sua gestão. Daí surgiu a Associação Cultural Arte Pajuçara. Por não ter surgido nenhum outro, não é? Na época que houve o fechamento, se especulou muito. E nós, assim, eu particularmente, eu fazia parte da gestão do SESI, quando nós fomos comunicados do fechamento pelo SESI, a primeira coisa que eu fiz foi pensar em como viabilizar para não deixar aquele espaço fechar, né? O espaço ele foi fechado em maio, nós reabrimos em novembro. Então, nós temos 6 meses. Foi um período de mobilizações também, teve manifestações. A imprensa cumpriu um papel fundamental nisso tudo. E houve uma compreensão da direção do SESI, que enfrentava dificuldades em manter o espaço, no sentido de manter com a associação um contrato de comodato que garantiu o equipamento, né, com o que estava lá dentro, né? Então, no decorrer desse período, nós tivemos apoios pontuais. Nós chegamos a conveniar com a prefeitura em determinado momento. Então, nós fizemos um convênio que nós levamos estudantes da rede pública para o cinema. Foi feito um edital para que grupos culturais utilizassem o espaço. Houve, em alguns momentos, um aporte por parte do governo do estado em forma de mídia, porque o cinema hoje é considerado também uma mídia, né? Porque antes dos filmes você assiste comerciais, além dos trailers. O cinema abriu hoje para exibição comercial e nós temos essa possibilidade. Então, em alguns momentos, o governo do estado aportou recurso para isso. E a iniciativa privada, pontualmente, em algumas situações, alguns patrocínios, algumas situações, mas muito, muito pequena. E percentualmente, até a participação muito pequena. Isso chama atenção em Alagoas, o fato de o empresariado não ter essa preocupação, porque associar o nome de uma empresa ao que se produz de arte e ao cinearte lá é algo muito bom, sobretudo para quem forma opinião. Pois é, nós tentamos, vou relatar um fato, que quando estávamos nessa fase em busca de parceiros para manter aquele espaço aberto, nós estivemos numa empresa privada que eu não vou declinar o nome, né? Mas nós tivemos uma empresa que se interessou, inclusive, em colocar o nome da empresa associar ao centro. Seria Centro Cultural Empresa X, né? Então, ela, como acontece em outros locais, né? Só abrindo parênteses, você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, um grupo de cinemas que é o Estação. Começou com a Estação Botafogo e hoje eles têm vários cinemas espalhados pelo Rio, cinemas de arte. Hoje chama-se Estação NET Botafogo, NET Ipanema, enfim. A empresa, ela assumiu, ela entra com patrocínio, que garante a manutenção do espaço, e associou o nome do espaço à marca dela. Então, tentamos algo parecido. Só que, na época, eles estavam em dúvida entre nos apoiar e apoiar lutas de MMA. Perdemos. Nocaute. Fomos nocauteados pelo MMA. Exatamente. Optaram pelo MMA, enfim.
são as escolhas. Mas você observa, por exemplo, empresas do porte, por exemplo, da Braskem, que em outras cidades têm uma participação até maior na recuperação de galerias, de quadros, enfim, departamentos de restauração em museus, e em museus também particulares, não é? Particulares. Em São Paulo, por exemplo, a associação também em eventos científicos, e por que não, em Alagoas, não poder fazer essa parceria? Eu acredito que no caso de algumas empresas, se dê pelo fato de que nós não tenham, que Alagoas não tem ainda uma lei de incentivo. Talvez isso pese. É uma carência. É uma carência grande. Recentemente houve uma audiência pública que a Secretaria de Cultura convocou a sociedade, nós participamos. Parece-me que, pelo que aconteceu na audiência pública, parece-me que finalmente vai sair, né, uma lei de incentivo. Acredito que com essa lei de incentivo, para situações como essa, facilita, ela vem a facilitar no sentido de captar junto a essas empresas, porque ela não mexe no recurso extra da empresa. Na verdade, ela mexe com o recurso de impostos que ela teria que pagar, e uma parte, ao invés de ela pagar diretamente o Estado, ela paga via em forma de incentivo cultural. Né? Então, acredito que talvez essa lei de incentivo venha a colaborar nesse sentido. Então, o que aconteceu nesse período é que nós tivemos apoio, vamos dizer, pontuais, né, em determinados períodos, que nos deu um alívio e fôlego para funcionar. Mas de um ano para cá, aí entra o componente da crise econômica, das dificuldades, enfim, algumas dificuldades até do ponto de vista legal, de encaminhamento, enfim, jurídico por parte principalmente de órgãos públicos. A verdade é que nós tivemos o desaparecimento desses patrocínios e desse apoio. Então, o que aconteceu? O cinema é um tipo de negócio que funciona da seguinte maneira: a gente exibe o filme pertence a um distribuidor que tem os direitos sobre aquele filme, e tudo que eu arrecadar daquele filme, vamos supor que o filme faça R$1.000 de renda, 500 é do distribuidor. Então eu tenho que pagar 500 a ele. Metade vai para ele. E a gente fica com uma outra metade para a gente custear a folha de pagamento, impostos, aluguel, condomínio, energia elétrica, que não é muito barata ali. Enfim, toda manutenção, despesa de material de limpeza, escritório, e por aí vai. Então, o que fica é muito pouco, porque a gente também não trabalha com filmes de grande volume de público. Né? Nós trabalhamos com filme de arte, e que varia muito. Tem filmes que dão um público extremamente pequeno, mas que a nossa função cultural é oferecer ele ao público. Como há filmes, como recentemente a gente está exibindo agora o filme da Minha Vida, do Celton Mello, que consegue atrair um público melhor, embora a gente divida a exibição com outras salas também. Né? Mas mesmo assim é um público cativo, um público... E eu diria a vocês, se não fosse o público, nós já tínhamos fechado. Né? Porque, na verdade, quem garantiu pelo menos o mínimo que a gente conseguiu manter nesse período foi o público. Pois é, e inclusive com uma programação diferenciada para um público também diferenciado, não é? Tem esse aspecto, né? Porque nós não trabalhamos com o chamado filme comercial, né? Um filme que normalmente vai para as grandes redes. E nós não tínhamos interesse em exibir esse filme, porque a cidade precisa ter uma alternativa, né? Nós temos que oferecer um outro repertório para as pessoas, a possibilidade de você assistir um filme da Bulgária, de assistir um filme do Irã, de assistir um filme brasileiro. O Festival de Cinema Francês que vocês fizeram. Cinema francês, que anualmente atrai um público, né? Depois do cinema americano, do cinema brasileiro, é o cinema que tem o maior público no Brasil, é o cinema francês. Exatamente. Bem, Marcos Sampaio, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe Marcos Sampaio, diretor de programação do Arte Pajuçara, do Cine Arte Pajuçara, que fala aqui sobre a campanha Não Deixe o Arte Morrer. Claro, em função das dificuldades em manter aquele espaço cultural. Marcos, em relação à proposta que vocês apresentam, não é uma situação de busca de privilégios, de manter uma doação ou uma parceria para suavizar alguma situação, porque simplesmente o Arte Pajuçara
tem a condição de dar a sua contrapartida para quem se propõe a ser parceiro dele, né? Exato. Isso é muito importante, porque a gente sabe que trabalha num Estado em que, infelizmente, as relações de clientelismo, de favorecimento, elas se sobrepõem muitas vezes, né, às reais necessidades que a população tem, enfim, das coisas funcionarem. Infelizmente, é uma realidade. Então, nós não buscamos em nenhum momento um privilégio. Nosso espaço merece, ninguém outro, enfim, vamos tirar de alguém para colocar. Não, de forma nenhuma. A nossa intenção é de oferecer contrapartidas, e a gente tem como fazer isso. Então, quando o poder público parceriza com o Arte Pajuçara, é porque nós podemos oferecer algo que o poder público não tem, que é a possibilidade, por exemplo, parcerizar com a educação, por exemplo. Né? Nós vamos trabalhar com um público, que são os estudantes, atendidos pela educação pública, que nós sabemos que, em grande parte, vivem na periferia, não tem acesso a equipamentos culturais. Está, né, na exclusão. Está na exclusão. Uhum. Alguns sem acesso ao cinema, alguns nunca foram a uma sala de cinema. Então, você proporcionar essa experiência a esse público, né, é você contribuir com a questão da autoestima. A escola também pode usar de forma extremamente pedagógica, exibir filmes com conteúdo que ela possa trabalhar, né, dentro do seu currículo escolar. Uhum. A educação ela pode utilizar também o espaço para capacitação do seu quadro. Ações pedagógicas Ações mesmo. pedagógicas. Uhum. Não só, eu estou dando o exemplo da educação, que ela é mais visível, né? Mas nós podemos parcerizar com a assistência social, que hoje, normalmente, esses programas atendem a grupos sociais também excluídos. E outra parte que é fundamental, que são os grupos culturais. Nós temos grupos culturais em Maceió também que enfrentam dificuldades. E nós somos testemunhas disso. E pode-se manter uma programação anual que contemple essa apresentação. Nós somos testemunhas de grupos que nos procuram para obter pauta, para se apresentar. E são grupos com muita dificuldade, com muito esforço. E o poder público poderia oferecer e pode oferecer isso. Transformando também ali como se fosse, digamos assim, um ponto de cultura. Exato. Não é possível? É possível, claro. Eu diria a você que já está bastante adiantado no caso da Prefeitura de Maceió. Está adiantado a possibilidade de... o termo convênio hoje, do ponto de vista legal, não se usa mais para a relação sociedade civil e governo. Parceria público-privada. São as parcerias. Então, está um termo de parceria está em negociação e a gente vai junto à Prefeitura e nós vamos atender a 3 públicos. As escolas... a intenção é atender as escolas, os programas sociais e os grupos culturais. Então, isso está em gestação, vamos dizer assim, negociação. A médio prazo, isso vai nos dar uma tranquilidade no funcionamento, pelo menos em alguns aspectos. Não cobre as nossas despesas, mas alivia a situação. Hoje, qual é a maior despesa no custeio do Cinearte Pajuçara? Diria que são 2, as mais fortes. O aluguel e a energia elétrica, né? Sim, tem a folha de pagamento também, embora nós tenhamos uma equipe enxuta, né? Porque nós somos uma associação cultural, então toda a parte de gerenciamento, de campanhas, publicidade, ela é feita praticamente num serviço quase que voluntário ou se remunera serviços bem específicos. Mas nós temos que ter um quadro na bilheteria, na limpeza, na portaria, na projeção, que você tem que ter permanente, porque o atendimento é diário. Então, assim, folha de pagamento, energia e aluguel são as maiores despesas. Isso soma em torno de quanto? Olha, aluguel em torno de R$15 mil por mês, né? Aí você tem os impostos, aí você tem material de limpeza, tem a manutenção, né? Você tem equipamentos lá que precisam... Pra você ter uma ideia, nós estamos com uma dificuldade com o projetor do cinema, né? Pois é, eu ia perguntar adiante sobre essa questão, porque tem que se adequar ao que tem a tecnologia. Né? E dentro de um quadro como esse, essa questão vai para um plano secundário, né? Mas não pode permanecer. Não pode. Né? Senão inviabiliza a atividade da exibição. Da exibição. É verdade, você falou tudo. Porque tem uma questão. Infelizmente, houve e aí, enfim, tem que se procurar onde está o problema. Se definiu por um padrão tecnológico, digital,
que basicamente atende aos grandes exibidores, né? A Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, ela optou na consulta para que pudesse definir o padrão tecnológico que as salas de cinema iam utilizar, por um padrão tecnológico fechado, por um padrão tecnológico de custo bastante elevado. Para você ter ideia, desculpa a expressão, para que nós pudéssemos acompanhar a tecnologia que hoje estão nas grandes salas, nas shoppings, grandes redes, por exemplo, é um investimento de R$250 mil. Totalmente impossível. Impossível. Uhum. Então, o que foi que aconteceu? Os pequenos exibidores, nós não temos, infelizmente, uma associação nacional ainda. Ainda, né? Porque é necessário diante dessa Existem realidade. alguns fóruns, algumas reuniões. De qualquer maneira, se desenvolveu um equipamento paralelo, vamos dizer assim, que nos permite a exibição de filmes digitais. Só que os filmes digitais com código chamado código aberto. Né? O que significa isso na prática? Na prática, por exemplo, você pega um filme mais recente, Planeta dos Macacos, por exemplo, ele foi exibido. Ele só pode ser, a tecnologia desenvolvida para a exibição dele, digital, ela está dentro do padrão que está nas grandes salas, nas grandes redes, e ela vem codificada, ou seja, ela tem uma chave, ela tem uma senha. É como os produtos da Sony, né? Que ninguém consegue. Da Apple, Da né? Apple, exatamente. Então, ela vem com uma senha, que não é simplesmente uma senha que você digita, ela vem com um código que dificulta o acesso. Por um lado, você entende, tem a questão da pirataria, o receio de que a coisa desenvolva. A vulnerabilidade. Né? Só que no nosso caso, nós trabalhamos com filmes que não é muito do interesse da pirataria, porque não são filmes comerciais. Então, as pequenas distribuidoras, pelo menos por enquanto, esperamos que isso continue, elas nos fornecem filmes sem esse código. Então, é uma relação de muita confiança, né, de que ela nos entrega aquele filme e aquele filme vai ser exibido só no cinema. Ela não vai ter nenhum outro tipo de destinação, porque ela não vem codificada, né, ela vem aberta. Então, é o que a gente chama de DCP aberto, que é o digital, que é o modelo digital. Então, esse foi desenvolvido um equipamento no Rio de Janeiro, por uma empresa do Rio de Janeiro, que nos permite exibir digitalmente filmes que venham sem esse código. Né? Só assim, eles são de boa qualidade, eles dão uma boa qualidade, desde que vocês tenham um bom projetor, enfim, as condições técnicas da sala ajudem, eles nos permitem. Só que a diferença, ela é grande. Enquanto o digital das grandes salas, elas podem alcançar até 5 bilhões de cores, ela pode gerar de novas cores, nós trabalhamos com o DCP, que gera cerca de 2 milhões de possibilidades de cores. Mas você vê que a diferença... Há uma diferença. Há uma diferença, né? Há uma diferença grande. Então, a nossa dificuldade está nesse sentido, de que... Então, por exemplo, nós fomos contemplados por um edital da Ancine, que ela premia todo ano as salas que exibem filmes brasileiros. Então, nós somos a sala no Brasil que teve a maior quantidade de títulos brasileiros exibidos. Em 2015. O prêmio é de 2016, até hoje não saiu. E outra, ela é uma verba carimbada, você só pode usar para a destinação. Qual foi a destinação que a Ancine colocou? Digitalizar a sala. Mas qual o padrão? O padrão atual do shopping. Das grandes redes. Então, nós fizemos um pedido à Ancine no sentido que nos permita, que flexibilize isso, que nos permita pegar esse valor, que é um valor insuficiente, ele é 10% do valor do equipamento desse outro digital, para que a gente coloque um projetor mais potente, mais, enfim, digitalmente mais capaz de melhorar a nossa programação. Então, essa do ponto de vista tecnológico, a gente ainda enfrenta essa barreira. E para você ter uma ideia, o projetor que nós temos hoje, ele é a lâmpada, né? A lâmpada, é um par de lâmpadas dele, custa R$ 5.300, só um par de lâmpadas. E ela dura 8 meses. Né? Então, 8 meses você tem que... 6 a 8 meses, dependendo do como você utiliza, você tem que renovar. É um investimento que nós temos que fazer. Então, você soma tudo isso e o fato de que você só fica com 50% da renda e gera essa situação. Então, o que ocasionou? O que entrou de renda nesse período, nós tivemos que priorizar o pagamento para manter o espaço funcionando.
como energia elétrica, folha de pagamento, ar-condicionado, por exemplo. Pois é, sobre ar-condicionado, central de ar-condicionado, houve uma época que deu um problema seríssimo que vocês tiveram que correr atrás. Isso, e foi justamente... E como foi resolvido? Nós tivemos um problema na época porque o equipamento ele ficava numa área, nós ficamos entre 3 prédios de residenciais. 2 residenciais e um hotel, então nós ficamos ali com os prédios em volta. Então o equipamento que fica acima do teto, né, que fica lá no telhado, vamos dizer assim, esse equipamento ele começou a criar um ruído extremamente excessivo. Que incomodava, a vizinhança, né? O hotel ele não reclamou e um outro prédio ao lado não houve questionamento, mas infelizmente houve de um outro prédio e nós tivemos que fazer um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público e tivemos um prazo para chegar ao nível de decibéis que permitisse a gente funcionar. Então nós não tínhamos o recurso para fazer isso. E, na época, nós contamos com o apoio da comunidade cultural. Os artistas de artes visuais nos cederam quadros, esculturas. Fizemos um leilão que nos permitiu, de certa forma, levantar recursos e essa questão foi resolvida. Né? Então, nós tivemos a resolução desse problema. Só que é um equipamento que requer manutenção constante e é uma manutenção alta. A manutenção caríssima, né? A gente pode mensurar isso quando faz uma manutenção em casa. Né? Imagine isso na proporção... Bota isso numa proporção de uma sala como a nossa. E o que aconteceu foi isso. Nós chegamos a uma situação de termos um débito muito grande porque o que entrou de receita, ela foi para cobrir as despesas essenciais para manter o espaço. Com isso, nós temos hoje, infelizmente, um débito muito grande junto às distribuidoras, principalmente aos fornecedores, que é isso que nos causa problema, porque vai chegar um determinado momento em que nós vamos ter dificuldade de obter filmes para exibir. Então, a gente está com essa campanha que vai se iniciar na próxima semana, que vai, mais uma vez, convocar a comunidade para a gente, e convocar também patrocinadores em potencial, para que a gente não permita que o espaço venha fechar. Bem, é uma campanha que vai ter certamente a adesão não só de artistas, da sociedade como um todo, né, que sabe da importância de se manter aquele centro aberto, o Cinearte aberto e vivo. Né? Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já já o Frente a Frente está de volta. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Marcos Sampaio, diretor de programação do Cinearte Pajuçara. E o nosso assunto, a campanha Não Deixe o Arte Morrer, para viabilizar justamente a gestão financeira do Arte Pajuçara. E essa campanha vai começar na próxima semana e vai ter a participação de vários segmentos da sociedade. Como, de fato, a campanha vai acontecer, Marcos? Ok. Bem, a intenção da campanha, nós estivemos conversando com vários artistas, várias pessoas da área cultural e as pessoas se colocaram à disposição no sentido de colaborar. Nós entendemos que é um elemento extremamente importante, mas a nossa intenção é atingir 2 objetivos com a campanha. A primeira realmente é uma questão emergencial, a gente precisa de recursos de imediato para a gente poder pelo menos amortizar uma parte do nosso débito, o que vai permitir com que a gente continue funcionando. Mas, por outro lado, a gente quer utilizar a campanha no sentido de alertar a sociedade, chamar a atenção de potenciais patrocinadores, no sentido de que venham e agreguem o seu nome ao Arte Pajuçara, da maneira, inclusive, como você colocou no primeiro bloco, que é você associar a sua marca a uma instituição e a um espaço cultural que tem um reconhecido prestígio junto à sociedade, que tem um reconhecimento por parte da sociedade da sua importância, que tem uma mobilidade, uma movimentação também muito grande das pessoas, enfim, de trazê-los, porque nós oferecemos a eles a oportunidade, tanto nas contrapartidas, vamos dizer assim, mais sociais, como nós colocamos, como também lá é um espaço de mídia. De visibilidade, né? Antes da exibição dos filmes. Você pode colocar ali... antes dos trailers, sei lá. Não é? Marca. E há pesquisas no sentido de dizer que o que eles chamam de recall, né, na publicidade, quer dizer, o retorno, ele é muito grande na publicidade no cinema, porque você está sentado ali
sem nada te atrapalhando, visualizando o que está na tela. Pois é, a gente vai ao cinema para ter uma satisfação, não é? Uma experiência. Uma experiência maravilhosa. E associar isso a uma empresa, ou a empresa ver esse sentimento, essa sensação associada ao nome dela, não existe nada melhor, não é? As pessoas saem com aquilo, pô, eu frequento arte Pajuçara e empresa graças tal, também à participação. Que está apoiando. Enfim, nós queremos chamar a atenção nesse sentido. Por quê? Porque essa campanha que vai envolver atividades culturais, ela vai ser importante no sentido da gente amortizar esses débitos, mas se não vier um patrocínio que nos garanta a manutenção periódica do espaço, permanente do espaço, daqui a alguns meses nós vamos estar enfrentando a mesma dificuldade. Porque é uma dificuldade cíclica. Cíclica, é verdade. As despesas, elas não param, os investimentos são necessários, nós precisamos melhorar o equipamento, investir mais no equipamento. Não é suficiente apenas para pagar o custeio, mas tem que haver também uma sobra para manter o reinvestimento. Reinvestimento, né? Que é necessário. Né? Hoje você tem que associar... O cinema hoje, ele é basicamente experiência. Porque o acesso ao filme, o acesso ao produto filme, você tem hoje diversas possibilidades. Até em casa. Você tem em casa hoje, com um controle remoto, você coloca o filme que você quer assistir. Então, ir ao cinema é, antes de tudo, uma experiência. É um diferencial. É um diferencial de você estar numa sala extremamente apropriada, focada, voltado apenas para aquele momento. Diferente de em casa, que você desliga, vai na cozinha, vai no banheiro, dorme um pouco, acorda, volta o filme. É uma outra experiência. São experiências, na verdade. Né? Então, mas ir ao cinema, uma experiência tradicional que não vai morrer nunca. E o cinema, ele se reinventa. Ele utiliza hoje... ontem tive a oportunidade de responder alguns questionários sobre isso, de um grupo da universidade que está fazendo um trabalho. E aí, falando sobre essa questão, se o cinema morre, eu disse, olha, a morte do cinema já foi anunciada inúmeras vezes. Quando surgiu a TV, quando surgiu o VHS. Aí todo mundo, mas com Netflix ou streaming, isso vai morrer? Eu disse, não. Quando você vai no streaming ou vai num programa como Netflix, o que é que você vai procurar? O filme que fez sucesso onde? Do cinema. Exatamente. Né? Então, o filme que faz sucesso na TV fechada, na TV aberta ou no streaming ou qualquer outro tipo de programa, normalmente é o filme que fez sucesso no cinema. É porque é um lazer, né? É um lazer. E a janela de abertura. Exato. Então, hoje, enquanto indústria do entretenimento, o cinema é encarado como uma janela de abertura do filme. Né? Associado a ele vem uma série, vem os produtos que isso gera, né, para o cinema comercial. Então, você vai encontrar a bolsa, vai encontrar a camiseta, vai encontrar a lapiseira, vai encontrar, enfim, inúmeros produtos que surgem a partir daquela marca. Star Wars, por exemplo, que valor você dá para Star Wars? Você tem fãs no mundo inteiro, os cinemas lotam com o lançamento de Star Wars. Depois, isso aí vai gerando produtos e subprodutos e expectativas e possibilidades mil. Em cadeia, Em cadeia. Mas ela começa onde? Ela começa na experiência da sala de cinema. Então, o cinema, enquanto negócio, se reinventou nesse sentido. Então, quando a pessoa diz, não, mas programas como o Netflix prejudicaram o cinema, eu disse, rapaz, eu acho que o Netflix ele contribui para fechar as videolocadoras. E outro, deve ter prejudicado muito também a venda da pirataria, porque hoje o número de vendedores de filme pirata diminuiu bastante. Quando você está no restaurante, no bar, diminuiu. A abordagem quase não existe. Não existe, é mínima. Os vendedores naquelas barraquinhas hoje estão muito mais voltados a filmes para um público mais gospel, mais evangélico. Você vai no centro, a maioria das banquinhas que vendem filmes... Já não existe. Já não existem. E as que existem, quando você vai ver, o conteúdo é um conteúdo evangélico, é um conteúdo religioso. Quer dizer, o filme comercial, porque as pessoas já têm uma outra maneira de assistir. Então, essa campanha, ela vai ter... já tem programado 2 momentos. Um momento que é numa parceria com os artistas visuais de Alagoas. E sobre essa questão relacionada à oportunidade a artistas visuais, aquele centro também promove a exposição, não é? É verdade. E com muita, perdão interrompê-lo, Marcos, mas com uma visibilidade incrível, porque ali há um hotel, a galeria, é uma passagem, né? É verdade. Então, você tem um público que vai para o cinema, que vê...
Nós tivemos uma exposição recentemente chamada Canteiro de Obras, sensacional, assim, grandes nomes das artes aqui estiveram presentes. E que foi interessante porque junto com isso foi exibido um filme, um documentário sobre esses artistas. Então esse leilão de obra de arte, nós estamos tomando alguns cuidados que no primeiro que nós fizemos acabou, em função até do momento que a gente vivia. Então os artistas que estão participando, nós vamos montar um filme com a participação deles, nós vamos ter um período maior de exposição. Então agora no início de setembro a gente abre essa exposição com os valores mínimos, as pessoas vão dar o seu lance. No dia 22 de setembro nós vamos ter vamos dizer assim, o pregão para a gente fazer essa arrecadação com participação também para os artistas que participarem do leilão. E estamos conversando também com a área de música, diversos músicos com quem temos conversado, a possibilidade agora também no mês de setembro de realizarmos 3 shows temáticos. Vamos ter um dia para o MPB, um dia para o pop, um dia para o rock, enfim. Ou seja, para todos os gostos. Todos os gostos, com a renda revertida também para o Arte Pajuçara. Então, são ações, medidas que nós estamos tomando e contando mais uma vez com o apoio dos artistas, que também tem essa compreensão de que ali é um espaço que precisa ser preservado, garantido o seu funcionamento, porque é o palco do músico, né? É o espaço para a exposição do artista, enfim, é onde o produtor de filmes aqui em Alagoas pode exibir o seu filme, né? Dificilmente você vai no cinema de uma grande rede e vai ter a oportunidade de, na tela, assistir uma produção alagoana. Lá no Arte Pajuçara você pode fazer isso. Pois é, e é importante, dentro dessa mobilização toda, a sensibilidade do poder público e da parceria público-privada que pode ser exercitada nesse caso, para que a visão seja suprapartidária, né? No momento desse, Prefeitura e Estado podem se unir, quem sabe, né? E fazer uma parceria permanente, como já aconteceu no passado. Sim, é verdade. Não há nenhuma conotação nesse sentido, nenhum privilégio para determinado setor ou outro, né? O espaço ali é um espaço para a sociedade, é um espaço para a comunidade, né? Nós estamos mantendo aquele espaço para que a cidade de Maceió, o estado de Alagoas, se mantenha atualizado, por exemplo, na exibição de filmes. Nós recebemos pessoas de outros estados até, de cidades, e que as pessoas chegam e dizem, poxa, a minha cidade não tem uma sala como essa, né? É impressionante, pessoas que vêm morar em Maceió e que são de cidades que já têm equipamentos culturais diversos, que chega, poxa, que bacana, Maceió tem onde eu assisti os filmes que eu gosto. E né? é um ambiente acolhedor, há um café também ali, Isso, que pode ser aproveitado. As exposições, elas podem ser permanentes também. Exato. Né? Isso despertar também do setor privado essa colaboração, que não é muito comum se observar. A crise é um momento também para se apostar na visibilidade. E aquele ambiente é propício a essa iniciativa. É verdade. Vamos, a partir dessa campanha, eu diria que é uma campanha de sensibilização. Nós não estamos aqui julgando ou pré-julgando a questão da participação da iniciativa privada por uma questão. Primeiro, por uma ausência de uma lei de incentivo que é importantíssimo. Que é importante. Um outro aspecto é o aspecto de que nós precisamos fazer com que as pessoas despertem o interesse pela cultura, né? Que as pessoas vejam na cultura a possibilidade de investimento, não de custo, mas de investimento. Ainda há uma visão assim distorcida do que de que cultura não seria investimento, seria custo, gasto? Ainda tem. Eu acho que isso está sendo superado. No entendimento geral, não. Se você conversar com qualquer pessoa, a pessoa, não, é importante investir na cultura. As pessoas têm uma visão, eu uso um termo, às vezes meio utilitarista da cultura, né? Aquela ideia de, não, nós temos uma violência muito grande em determinados bairros de Maceió, na periferia e tal, mas se ali tiver um investimento em cultura, isso se resolve. Vamos com calma, porque existem vários fatores ali. E outra maneira é como é que você vai enxergar como a cultura vai atuar, né, nessas situações. Se você chegar numa situação de periferia e dizer que está levando
vai botar música sinfônica lá. Será que é isso com que a sociedade, aquela comunidade se interessa? Ah, não, nós vamos colocar aqui um grupo de forró, ou qualquer outro. Mas também podemos forjar no sentido bom da palavra, não é? Eu lembro até que no centro de Maceió, há uns anos, havia às 5 da tarde uma apresentação de música com música erudita. Isso. E os comerciários e todo mundo que estava no comércio... Aí entra um outro elemento que precisaria de um tempo para a gente debater, que é o elemento do repertório, ou seja, que repertório é oferecido a essas pessoas. Eu só estou falando do ponto de vista mais de atuação institucional dentro da... É a ideia de que você está levando cultura. Não existe essa situação. É importante você identificar as potencialidades do local com que as pessoas buscam, se identificam. E aí você vai descobrir grupos de boi, de maracatu, de hip hop. Há uma riqueza imensa. Imensa. E aí você vai descobrindo talentos e aí você vai abrindo para que um novo repertório chegue para essa comunidade. Mas é um momento para um outro debate, quem sabe. Certamente. Mas é empolgante, né? Um tema extremamente empolgante. Então, o marco da campanha será? Pois é, nós vamos começar agora no início de setembro. Acredito que o marco inicial dela vai ser, sem dúvida, a exposição dos artistas visuais, dos artistas plásticos de Alagoas, visando o leilão para o dia 22. As datas dos shows, a gente ainda está em conversa com os músicos, mas a tendência é que eles aconteçam agora ainda também no mês de setembro. Então, é a oportunidade das pessoas assistirem a bons espetáculos, bons shows e, ao mesmo tempo, saberem que estão contribuindo. Colaborando para que a gente não feche o espaço e, junto a isso, a sensibilização para que os patrocinadores assumam a responsabilidade de manter esse espaço para a sociedade, que é o grande beneficiário do Centro Cultural Arte Pajuçara. Pois bem, o recado está dado. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, Marcos Sampaio, e boa sorte, sucesso nessa empreitada. Nós aqui agradecemos esse espaço e que daqui a gente possa expandir para mobilização e sensibilização da sociedade. Muito obrigado. É o que todos nós queremos, né? Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.